Salve, muito boa noite. Nós estamos de novo aqui no Frente a Frente, hoje com a deputada Perpétua Almeida, ela é do PCdoB do Acre. Uma deputada experiente, 3 mandatos como deputada federal, tem uma experiência muito boa aqui nas articulações políticas. Esta é uma semana que foi importante a apresentação do relatório da reforma da Previdência. É a nova Previdência. E, além disso, ali, algumas mudanças, deputada. Havia críticas, né, sobre a aposentadoria rural, né, houve um restabelecimento do modelo antigo, pelo menos no projeto do deputado Samuel Moreira, e também o BPC, né, que continua com salário mínimo, e o principal mesmo, que eu acho que é o coração da reforma da Previdência, segundo a equipe econômica, que é a tal capitalização. O que é capitalização? Hoje nós temos um sistema de previdência que ele é cooperativo, uns contribuem que beneficiam outros, né? E no sistema seria solitário, você faria uma espécie de, vamos dizer, caderneta de poupança, mais ou menos como um FGTS para a sua aposentadoria. E aí o relatório diz não à capitalização, isso irritou muito a equipe econômica. Como é que a senhora vê esse projeto do deputado Samuel Moreira? Dá para encarar ou para participar dele? Olha, eu disse ontem, na Comissão Especial da Reforma da Previdência, para o deputado Samuel Moreira, durante a minha fala e para todos os deputados, eu reconheço que o deputado Samuel, ele construiu avanços, porque muita coisa do que nós pedimos para ele tirar, ele tirou. Mas eu continuo contra o relatório dele e a proposta de reforma da Previdência, porque ele ainda continua muito ruim. Ainda continua ruim. Por quê? Porque então, quando o governo... Então, a senhora defende uma reforma da Previdência, mas que não esse projeto. Eu sempre disse, eu defendo uma reforma da Previdência, mas não consigo defender esse projeto. Porque o projeto, o discurso do governo é um discurso mentiroso. O que o governo diz? O governo diz, essa reforma da Previdência é para combater os privilégios. Aí eu digo, que privilégios? Na proposta dele não veio isso. Então, vejamos, a proposta do governo era para arrecadar 1 trilhão, de onde ele tira 800 bilhões desse 1 trilhão, ele tira do regime geral da Previdência daqueles que ganham até 3 salários mínimos. Ganhar 3 salários mínimos é privilégio? Então, o coração dessa reforma da Previdência é tirar dos mais pobres. Segundo, é botar o dinheiro das aposentadorias nos bancos privados, nos fundos de previdência. Eu não posso concordar com isso. Por exemplo, nós conseguimos tirar o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que os pobres chamam a aposentadoria dos pobres. Eu citei um exemplo. Ele tem algumas condições para aposentar, não pode ter renda... tem que ser pobre mesmo para poder receber familiar, aquele né? salário mínimo. No dia que o ministro Guedes foi na comissão, eu questionei dizendo o seguinte, ministro Guedes, não é justo que a dona Rosa não vá conseguir ter acesso a um salário mínimo que tem direito hoje pela Constituição, porque ela é uma pessoa pobre. A dona Rosa, ela tem uma banquinha que vende tapioca lá no Juruá, em Cruzeiro do Sul. Aí ela disse assim, a minha irmã, daqui 1 ano e meio, vai conseguir receber o salário mínimo dela, todo mês, que eles chamam de aposentadoria, mas é o benefício. Mas eu, dona Rosa, ela falando, né? Mas eu, que vou completar a minha idade só daqui 2 anos e meio, eu vou receber só R$400, o governo está me tirando R$600. Então, o governo botava essa maldade na reforma da Previdência. Aquele 1 salário mínimo, que é um direito dos mais pobres de receber todo mês como benefício, ele deixava de ser um salário mínimo e passava a ser só R$400. E só quando completar 70 anos é que ele ia receber o salário mínimo. Aí a dona Rosa dizia assim, minha filha, eu trabalho aqui no sol quente. 70 anos eu não estou mais aqui, talvez eu esteja morta. Então, essa maldade a gente conseguiu tirar. Mas ficaram outras. Nós conseguimos tirar a capitalização, que é a previdência privada. E que ninguém sabia o que seria. O governo ameaça botar de volta no plenário. Aí eu vou dizer, a capitalização é o grande mal da reforma da Previdência, é um dos grandes maus, porque ela ameaça aqueles que já estão aposentados. De onde é que vem o dinheiro que recebe aqueles que estão aposentados? É da contribuição de quem está trabalhando, certo? É a contribuição do trabalhador e do patrão e uma parte do governo. Que faz o caixa. Que faz o caixa, é tripartite. Agora, quando o governo
desestimula o depósito na Previdência e diz assim, o patrão não vai mais precisar contribuir, o governo não vai contribuir, o empregado vai contribuir para a sua aposentadoria, ele vai depositar num banco, num fundo de pensão, que normalmente os fundos de pensão são de empresas privadas, aí vai acabar o dinheiro da Previdência Pública, que é o que paga os aposentados hoje. Então, como é que você vai concordar? Por isso que foi importante tirar a capitalização. Mas quando tu olha, os policiais federais não querem essa reforma, os policiais rodoviários não querem essa reforma, a polícia civil, militar e o pessoal dos presídios nos estados não querem essa reforma. Os professores, gente, é maldade você obrigar uma professora a ficar numa sala de aula até mais de 60 anos, gente. Deputada, com 40 alunos. Mas eu não posso ser a favor disso. Mas como pode defender uma situação atual? A senhora já conhece bem a estrutura de Brasília. Aqui em Brasília, pode-se dizer que é uma ilha da fantasia, comparando aí com várias regiões do Brasil inteiro. Mas a Câmara dos Deputados e também o Supremo Tribunal Federal, Justiça em geral, assim, recebem muito mais. A média de aposentadoria, a média é de R$29 mil, a Câmara é de 22. Um funcionário da Câmara entra com salário mínimo de R$19 mil. Como defender aposentadorias nesse nível? Como defender uma aposentadoria de 40 mil e se a dona Rosa lá não recebe um salário mínimo? Aí eu te pergunto, a reforma da Previdência do Bolsonaro mexeu nisso? Mexe. Não, claro que não. Mexe. O Judiciário nem entrou. Não, você citou geral. O Judiciário como exemplo. O Judiciário nem entrou. O Judiciário não entrou. O Exército, as Forças Armadas não entraram. Tem uma separada. Uma reforma que, inclusive, separada. sou a favor deles. Eu gostaria que todos os trabalhadores conseguissem a das Forças Armadas. A da Câmara dos Deputados, se você colocar a olhar, já existe. A última reforma da Previdência já proíbe aposentadorias acima disso. Foi aprovada no governo Lula, em 2003. Sim, isso já passou, não existe mais isso. Mas tem um passivo. Mas não mexe em passivo. Não mexe no passivo no direito adquirido. Não mexe daqui para frente. É por isso que colocou a transição. Não mexe daqui para frente. A transição é para quem estava mais próximo de se aposentar. É de quem está mais próximo. Mas não é de quem já conquistou. Depois de 2003. Não é de quem já conquistou. Por exemplo, quando eu cheguei no Congresso Nacional, eu estou no 4º mandato. Quando eu cheguei no Congresso Nacional, eu dei uma olhada na Previdência Especial dos parlamentares. Quando eu cheguei em 2022, que foi quando o governo Lula, eu fui eleita junto com o Lula, acho que foi 2003, né? 2003. 2022 foi eleição. 2002, desculpa. 2002. 2002 foi eleição, 2003 tomamos posse. Isso. Eu fui olhar. Quando eu já vi que já não compensava mais eu ser desse programa, porque eu tinha que deixar metade do salário lá. Eu disse, eu não posso, porque eu faço política com o meu mandato, eu chego, eu vou para os cantos, eu vou para o Acre toda semana. Então, eu continuei fazendo uma opção pela contribuição da Previdência. Eu vou me aposentar pela Previdência. Seja pela Previdência, INSS. Pelo INSS. Ou pela Previdência do Acre. Quando eu for me aposentar, eu vou ver o que está mais em conta. Qual deles eu vou conseguir pegar 4 mil ou 5 mil? 5 mil é difícil pegar. 5 mil é muito difícil. O que eu estou querendo dizer é que já não existe mais isso. Outra coisa, por que o relatório do relator Samuel ou a proposta do presidente Bolsonaro não trouxe um caminho para se cobrar dos grandes devedores? São 500 bilhões de débitos para a Previdência Pública. A Previdência não fala disso. Então, esses aí são privilegiados. Os bancos, por exemplo, que devem à Previdência, não são cobrados, eles são privilegiados. A ideia, e é coerente, é de que os grandes devedores, na verdade, não existem, porque eles já quebraram, é o caso de Varig, VASP e nem outros. Todos. O Bradesco não quebrou. A Caixa Econômica não, e outros bancos. Mas aí é só executar. E é um dinheiro que entra. Sim, mas não estão sendo cobrados, é isso que eu estou questionando. 500 bilhões ou perto disso. O Ministério Público, mas eles têm, é obrigatório. O que eu estou argumentando. É que esse dinheiro ele tem um fim, ele entra. Não, ele tem que entrar. Ele tem que entrar. Ele é contabilizado. Ele tem que entrar, mas ele tem que entrar cobrando. O governo tem que ter um programa para cobrar isso. Para esse dinheiro entrar todo mês, aí não entra. Então, fica só no discurso, é para acabar com privilégios. O discurso do governo de dizer que um juiz
vai se aposentar igual um trabalhador rural, isso é mentira. Não vamos entrar nisso. A reforma não mexe nisso, não toca nisso. Aliás, a reforma... E nem tira direitos. Se você já está aposentado ou prestes a aposentar com direito adquirido, a reforma da Previdência não mexe. Se passar a capitalização, mexe. Mas não vai nem estar mais no projeto. Não, é isso que eu estou argumentando. A capitalização nós conseguimos tirar do relatório. Mas e se ela voltar ao plenário? Você que já está aposentado, lembre. Se passar a capitalização, o dinheiro deixa de ir para a Previdência Pública e passa a ir para a Previdência Privada. A partir desses que estão agora entrando, né? A previsão de um cálculo aí de 1 trilhão é exatamente para garantir o processo de transição. A transição Aliás, entre a atual Previdência e a Previdência. O governo nunca mostrou esses números para a gente. E, na verdade, ficaria, né, o governo, eu não acho que vai ficar, só o princípio da capitalização. Depois é que se iria discutir como funcionaria essa capitalização. Não poderia passar, eu nunca acreditei que isso passaria na Câmara. Em outros países, os bancos privados, os fundos de pensão, administram o dinheiro do povo, que hoje é administrado publicamente pela Previdência. Agora, uma das coisas que me chateou muito nesse debate sobre a reforma da Previdência é que o relator não aceitou acatar a minha emenda que eu fiz, que eu acho mais do que justa, que é os soldados da borracha, os heróis da pátria, que ajudaram no esforço de guerra e que têm mais de 90 anos hoje, eles não recebem 13º. Eu apresentei essa emenda na reforma da Previdência. É um tipo de aposentadoria? Essa história dos soldados da borracha foi um esforço de guerra feito no Brasil, levando para as regiões lá de extração de borracha, né, dos seringueiros, brasileiros, né, e eles ajudaram no esforço de guerra e depois foram considerados como soldados da borracha. A Constituinte de 88 é que garantiu, né, 2 salários mínimos. A Constituinte de 88, 2 salários mínimos, foi o senador Luiz Bezerra do Acre, o autor da emenda na Constituição. Depois, quando deputada federal, eles recebem 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Mas esses soldados da guerra, eles ainda existem em grande número? Quantos a senhora tem ideia? Olha, em 2014, eles eram... Aí você pega, entre eles, viúvas e dependentes, que às vezes dependente é um filho doente, é um filho menor, eles eram em torno de 10 mil. De lá para cá, eu imagino que eles devem estar aí em torno de 6 a 8 mil. Então não faz muita diferença. Não, eles são poucos. Quando eu estava no último mandato, que eu apresentei um projeto de lei, nós conseguimos uma indenização de 25 mil para cada um. Só o Acre, naquele dia, ganhou 450 milhões. Foi o maior dinheiro que chegou no Acre num dia só. Agora, não é justo que eles recebam 13º. Eles ajudaram o país, ajudaram o mundo a se livrar do nazismo. Fizeram um esforço de guerra. A ideia do debate sobre a reforma da Previdência é pragmatizar, né? Fazer uma Previdência contributiva onde seja autoaplicável. A senhora falava aí sobre Previdência, deputada. Fica muito evidente que, se não houver a reforma da Previdência, os números são claros e matemáticos. O governo vai arrecadar, pagar a aposentadoria, inclusive dos servidores públicos, o salário e acabou o dinheiro. Eu prefiro acreditar nos números da CPI da Previdência, presidida pelo senador Paulo Paim. Eu acredito mais nos números que a CPI da Previdência produziu do que os números do Guedes. A CPI da Previdência provou que não há déficit na Previdência. Quando você contabiliza o déficit, é porque o governo não fez o depósito dele e quando as empresas não fizeram seus depósitos. Então, é preciso olhar para isso. Outra coisa, um país desigual como o Brasil, eu te pergunto, um trabalhador rural do Acre, ele tem a mesma expectativa de vida do que um funcionário de um escritório na Avenida Paulista? É evidente que não. Então, nós não podemos tratar o Brasil de forma igual, porque o Brasil é desigual. Mas o empresário da Avenida Paulista tem um fundo de pensão. Um funcionário, vamos dizer, um funcionário de uma empresa. O que eu estou querendo dizer é que as diferenças... Mas e o pessoal daqui de Brasília, as diferenças em qualquer lugar do Brasil são diferentes. Esse pessoal de 60 mil, a reforma da Previdência não mexe, porque a maioria deles estão em regime especial. Aí não mexe. Eles não entram nesse 1 trilhão. Os aposentados, nesse 1 trilhão que a reforma da Previdência está mexendo.
Olha, eu fui para o Acre na minha última ida, eu fui para as comunidades rurais. E o pessoal tudo antenado, discutindo previdência. Eu olhava para algumas mulheres, elas tinham em média de 10, 15 anos menos do que eu. Mas você olhava para elas, você jurava que elas tinham 10 anos a mais do que eu. Aí eu olhava e dizia, elas não aguentam esperar pela previdência do Guedes e do Bolsonaro. Não é justo exigir delas 20 anos de contribuição todo mês para o INSS comprovado. Elas não aguentam isso. Então é você massacrar uma previdência diferenciando atividades. Na minha opinião, uma previdência diferenciada para atividades e para regiões seria o mais justo. A expectativa de vida é diferente. Perfeito. Nós estamos aqui no Frente a Frente com a deputada Perpétua Almeida, ela é do PCdoB do Acre, que veio aqui conversar exatamente nesse papo franco aqui. Hoje a Denise Rotenburg não está aqui no Frente a Frente, mas na semana que vem ela volta, teve que fazer uma viagem a trabalho, está em São Paulo. Nós vamos agora a um intervalo e já voltamos em seguida. 2 minutos.